E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Blender Jazz e nessa aula nós vamos falar agora sobre modelagem não destrutiva e modelagem destrutiva, tudo bem? Então eu já estou aqui no Blender, estou com uma cena padrão, eu vou selecionar aqui minha câmera, minha lâmpada e vou excluí-los que eu não vou precisar deles, ok? Então vamos falar desse cubo aqui, nós vamos utilizá-lo agora. Então a diferença, pessoal, entre modelagem destrutiva e não destrutiva é a seguinte: a modelagem destrutiva é aquilo que eu uso as ferramentas do Blender de transformação, que é o Grab, o Scale, o Extrude, para poder gerar a forma do meu objeto. E aonde eu posso utilizar de diversas formas para poder atingir esse resultado, usando uma imagem de referência, eu posso utilizar modelagem poligonal, de face a face, polígono a polígono, utilizando essas ferramentas. Provavelmente vocês já conhecem essas ferramentas, já tenham utilizado elas aí. Eu não vou me atentar a explicar todas essas ferramentas aqui. O objetivo é já dar apenas um embasamento para o que a gente vai ver nas próximas aulas, tudo bem? Então eu só vou ativar aqui meu add-on para mostrar as teclas que eu utilizar. Perfeito. Então vamos lá. Então, modelagem destrutiva basicamente é transformar o meu objeto, certo? Então eu quero fazer, por exemplo, aqui um buraco no meu objeto na parte superior e eu quero adicionar um bevel aqui para dar uma aparência um pouco mais interessante para esse cubo, né? Vamos supor que o meu objeto seja isso. Então vou selecionar o meu cubo, vou entrar no meu modo de edição, vou apertar o número 3 do teclado, vou selecionar minha face superior, vou dar um I de Insert para poder adicionar aqui, adicionar uma face no meio exato, que eu controlo, né, na verdade, o tamanho dessa face, né, gerando esse Edge Loop aqui em torno, né. Vou dar um Extrude Z para dentro, para gerar o meu buraco, ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo o meu objeto, todas as faces com a tecla A, vou dar um Ctrl B para acionar a ferramenta de bevel e vou aumentar um pouquinho o bevel aqui do meu objeto. Vou dar uma rolada no scroll do mouse para poder mostrar aqui, para poder só adicionar esses mais loops aqui dentro do meu bevel, ok? Então basicamente eu já fiz a modificação do meu objeto. Ele ainda está um pouco demarcado, então o que eu vou fazer? Vou entrar no modo de edição, selecionar todo o meu objeto, vou dar um Ctrl F para adicionar o Pai Menu das faces e fazer aqui o Shade Smooth, para poder suavizar todas as minhas faces, meus vértices. E eu vou ter essa aparência. Vou vir aqui no canto superior direito e vou acionar aqui apenas um Cavity do tipo Both, só para poder delinear um pouco mais as marcações que a gente está fazendo. Eu vou aproveitar aqui, pessoal, e vou adicionar um Shade Smooth nesse objeto. Então vou vir aqui nesse triângulozinho aqui das minhas configurações, vou vir em Normals e ativar aqui o Auto Smooth com 30 graus, ok? Então eu fiz aqui, eu adicionei um bevel e eu fiz um buraco no meu objeto. Todas essas movimentações que eu fiz dentro do meu objeto, utilizando o modo de edição, eu estou, como o próprio diz, modo de edição, ou seja, estou editando o meu objeto necessariamente, a gente chama de modelagem destrutiva, porque eu estou, de certa forma, destruindo a malha do objeto primitivo, o objeto primário, que seria o cubo, a esfera, o cilindro, o vértice, a aresta, enfim, estou destruindo da forma original dele, para transformar ele em um novo objeto. Então isso aqui seria a nossa modelagem destrutiva. Vou dar um X aqui, vou dar um Grab para o lado e vou fazer esse mesmo movimento, porém eu vou fazer essa modelagem agora de forma não destrutiva. Qual que é o objetivo da não destrutiva? Que é a diferença de uma para outra. Que tudo que eu faço na não destrutiva, eu consigo reconstruir ou desistir daquilo que eu estou fazendo a qualquer momento do meu processo de modelagem, enquanto eu não aplico essa modelagem não destrutiva. Então, no caso da modelagem destrutiva, eu já apliquei e para eu reconstruir tudo que eu estou fazendo ali, eu preciso usar ou Ctrl Z ou deletar o meu objeto e fazer um novo. Então, por exemplo, nesse objeto aqui, se eu quiser voltar tudo que eu fiz, eu tenho que entrar nele, dar um Ctrl Z, então vou dar um Ctrl Z, até ele voltar para a posição e vou ir dando Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, até o meu objeto voltar ao padrão.
Então eu teria que ficar dando Ctrl Z até eu recuperar os meus passos daquilo que eu fiz. Então é a única forma de você recuperar isso. E ainda tem um porém. Todo software, assim como o Blender também, ele tem um limite de Ctrl Z, né, de undo, que você consegue fazer. Por padrão, o Blender ele vem com 32 steps, mas você pode aumentar isso vindo aqui em Edit, Preference. Vai aparecer essa caixinha para você. Você vai vir aqui em System e tem aqui, ó, Undo Steps. Por padrão vem 32 e eu já coloquei no meu 60 aqui, mas você pode colocar aqui a quantidade que você quiser. Apesar de que isso aqui não salva o seu projeto, porque Ctrl Z você está desfazendo passo a passo até chegar no passo que está interferindo no seu problema. Dependendo de onde estiver o problema originado no seu projeto mais avançado, Ctrl Z não resolve o seu problema. Então, você pode aumentar aqui o Undo Steps, ok? Eu vou refazer aqui, só para a gente ter por referência aquilo que eu fiz, e eu vou começar fazendo o seguinte. Dessa vez, eu vou entrar no modo de edição, selecionar tudo, vou dar um Ctrl B, para fazer o meu bevel primeiro, vou selecionar a minha face, vou dar um I de Insert, um Extrude Z. Vou selecionar todo o meu objeto, Ctrl F, Shade Smooth. Vou dar um Alt Smooth aqui para poder alinhar todo o meu objeto, certo? Beleza, então eu tenho essa forma e esse objeto. Vou dar um GX aqui e vou adicionar um novo objeto. Vou adicionar um cubo. E o meu objetivo é reconstruir esse cubo a partir de ferramentas não destrutivas. E para isso nós vamos usar os modificadores, que provavelmente você já deve ter conhecido, como o Mirror, por exemplo, que é bem utilizado em modelagem. Então, fazer esse objeto aqui, começando pelo bevel, né, fazendo a mesma sequência que eu fiz, então eu vou fazer um bevel. Então seleciono meu cubo, eu venho aqui nas ferramentas, aqui em cima, nos meus modificadores, minha aba de modificadores, e adiciono um modificador, Add Modifier. Vou selecionar o meu bevel. O bevel ele vai fazer exatamente o que o Ctrl B fez no modo de edição. E porém que aqui eu consigo controlar todos os parâmetros desse modificador antes de deformar a minha malha. Então eu vou adicionar aqui o meu bevel, vou colocar aqui segmentos, vou colocar em 3 segmentos para ele dar uma suavizada no meu bevel. Vou aumentar aqui um pouquinho o meu offset, ok? Vou selecionar o meu objeto aqui mesmo, vou entrar no modo de edição, Ctrl F, Shade Smooth, para poder suavizar todas as faces. Vou dar um Tab para voltar para o modo de objeto, e no modo de objeto eu vou adicionar aqui agora um Alt Smooth de 30. Okay? Então, ó, basicamente, nesse primeiro passo, qual que já é a diferença entre modelagem destrutiva e modelagem não destrutiva? Seguinte, quando eu entro no modo de edição desse objeto que eu usei os modificadores, o meu objeto, meu cubo, Default Cube, está padrão. Ele está com todas as faces, eu não adicionei mais vértices, eu não fiz cortes, eu não precisei acionar nenhuma ferramenta. E se eu simplesmente não quiser aplicar esse bevel, eu simplesmente venho aqui e excluo esse bevel. Ao fazer isso, o meu cubo volta exatamente ao padrão, porque todas as modificações estão salvas naquele modificador que nós colocamos. Então, o modificador ele permite que eu faça N coisas sem deformar a minha malha necessariamente, ou seja, sem aplicar aquela deformação ao meu objeto. Então, vou adicionar de novo aqui o meu bevel. Então, vou colocar aqui 3 segmentos, aumentar um pouquinho aqui, só para dar a minha suavizada. Ou seja, eu estou voltando com a configuração que ele estava antes, mais ou menos. O que acontece? Esse bevel, além de ele não deformar a malha, eu consigo manipular a ordem deles, né, a ordem desses modificadores, e consigo habilitar e desabilitar na visualização. Então eu posso aqui nessa televisãozinha de real time para ele desabilitar, ou seja, quando ele não está azul, ele está desabilitado. Então eu voltei a ver meu cubo como ele era originalmente, e quando eu habilito ele, eu volto a ver o cubo todo já com as modificações do modificador, ok? Beleza, agora nós fizemos a primeira modificação. Tá, mas como que eu vou fazer agora esse corte no quadrado? Um outro modificador, que é o modificador de Boolean, que também
Com certeza é de muito interesse todo mundo conhecer esse operador, porque inclusive nós vamos abordar dele aqui em aulas bem específicas, porque é um operador complexo de ser utilizado, porque ele pode deformar sua malha de uma forma difícil de ser controlada. Você precisa entender a lógica de como que funciona o operador Boolean e o que ele está fazendo com sua malha, para você saber exatamente quando e onde utilizar a operação booleana. Okay? Porque a operação booleana no final ela gera um N-gon. Isso aí a gente vai discutir mais pra frente, que os N-gons, o software de 3D, principalmente o Blender, ele tem muita dificuldade de lidar com esse N-gon. Ok? Então eu vou adicionar o seguinte, eu vou adicionar um novo cubo aqui para poder fazer minha operação booleana. Vou dar um S para diminuir um G0. Dar um pouquinho mais S, beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o meu cubo de destino, vou adicionar um modificador do tipo Boolean, vou selecionar o meu cubo com conta-gota para ele fazer a operação booleana. Bom, não dá para ver, né? Então vamos selecionar esse cubo e vamos mudar ele aqui no Viewport Display de Textured para White. Pronto. Agora eu estou vendo, ou seja, eu estou tendo o mesmo resultado daqui da esquerda no cubo da direita, porém sem deformar a minha malha. Se eu selecionar esse cubo, que é o nosso cubo principal, e dar um Tab, eu continuo tendo um cubo totalmente limpo, sem nenhuma deformação. E quando eu saio do Tab, eu tenho, quando eu estou no modo de objeto, eu estou vendo o meu cubo todo transformado. Ok? Então essa é a diferença de operação destrutiva e operação não destrutiva. Eu consigo ter os mesmos resultados do que fazendo na forma destrutiva, não destrutiva. Ok? Então pessoal, nós ficamos aqui com essa aula. Nas próximas aulas eu vou aprofundar nesses conhecimentos, que só uma pequena introdução, porque nós vamos abordar diversas ferramentas bem interessantes de modelagem de Hard Surface Modeling, principalmente, porque eu estou traduzindo alguns conteúdos dos gringos, e aqui é só um embasamento que eu estou dando. Esse aqui é um conteúdo até um pouco meu, não é um vídeo específico que eu estou traduzindo, apenas para poder embasar o conteúdo dos próximos vídeos. Então fiquem atentos, acompanhem o canal, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilha aí para toda a comunidade de Blender, para a gente poder divulgar os conhecimentos em português aqui no Brasil. Beleza? Nos vemos na próxima aula.